O tema, liderança ressonante, como ter inteligência emocional na gestão de pessoas. Boa tarde, Jessie. Boa tarde, André. Boa tarde a todos os ouvintes e telespectadores. É sempre uma satisfação estar aqui no programa, né? Eu sempre trago essa introdução, porque o sentimento de gratidão por ter esse espaço que a gente possa compartilhar conhecimentos, principalmente da área da psicologia, do acolhimento, da assertividade em todas as relações, é de extrema importância. Então vamos conversar hoje um pouquinho, gente, sobre liderança. Mas não é uma liderança que a gente acredita que já nasce com ela, não, tá? Que esse é o grande mito, né, que eu encontro nas empresas, André. Eu encontro assim nas minhas experiências com treinamentos de colaboradores, que eles acreditam muito que ser líder é simplesmente pegar aquele cargo e começar a executar aquelas funções operacionais ou delegar a função, mas sem compreender como é que de fato é a postura de um líder, né? Quais são as bases da liderança, quais são os perfis de liderança. Então eu sempre pergunto no começo, e aí, André, qual é o seu perfil? Você é um chefe? Você é um líder? E aí, normalmente as pessoas dizem o quê? Eu sou líder? Uhum. Por quê? Porque o chefe já ganhou uma antipatia social. Até mandei umas imagens aí pro Marco Aurélio, né? Ele, pega essa aí, Marcão, mesmo, o chefe e o líder. Olha aí, ó. O chefe desmoraliza, procura culpado, manda, diz, vá e fiscaliza. O líder assume a responsabilidade, acompanha, orienta, diz, vamos, e diz, confia, né? Não desconfia, não. Ele fala, confia. Tá bom? É uma diferença muito grande. Já tem outras aí, diferenças também, né? Então, é bem diferente isso aí. Vamos lá. Exatamente, André. Então, sempre quando eu pergunto, e aí, qual é o seu perfil? Você é chefe ou você é líder? E aí, por socialmente a gente já ter esse tabu, né, que a gente viu nas imagens, de uma imagem aversiva ao chefe, as pessoas já dizem logo, eu sou líder, claro, eu busco uma aceitação social, então eu preciso me nomear como um líder. E aí eu sempre questiono, ótimo, então o que é que te torna líder? Eita! E aí é que vem os cri-cris dos grilinhos. O que é que me torna líder? Eu não sei. Eu acho que eu assumi uma função que eu devo orientar outras pessoas. Eu tenho a capacidade de acolher, de distribuir funções. Eu não sei o que me torna líder. Por que eu trago sempre esse ponto, André? Uhum. Porque é muito comum nas empresas, e qual eu faço treinamentos de equipe, tá? São treinamentos de alta performance. Então eu tenho um grupo de líderes e quando eu pergunto qual é a sua inspiração em liderança? Quais são os estudos que você tem? O que é que você lê? Quem são as pessoas que você segue lá no Instagram que proporciona conhecimento dessa área? Não sei. Então não tem como a gente se tornar um líder se a gente não tiver uma referência teórica também, tá? Então a nossa entrevista de hoje ela vai passear sobre a perspectiva de liderança a partir de Daniel Goleman, que é um dos autores que eu acho muito referência, e ele traz a liderança dentro nessa perspectiva. Eu sempre considerei Daniel Goleman muito acima do nosso tempo. Porque hoje, em 2022, 2023 e diante, a gente vai estar discutindo inteligência emocional, a gente vai estar discutindo liderança ressonante. O que para os países desenvolvidos isso já é muito acostumado. O que Daniel Goleman discutia lá na década de 80. Ele fazia pesquisas e mostrava experimentos de resultados totalmente diferentes de uma liderança que ela é ressonante. Mas, Jess, o que é uma liderança ressonante, então, que você fala tanto? A ressonância, ela já diz de ecoar, de fazer eco, tá? Então, ela influencia, ela acolhe as pessoas, mas elas têm suas bases também. Uhum. E Goleman traz 6 perfis de liderança, mas traz as bases da liderança. Então, para ser um líder hoje, André, não é você dizer, olha, eu sou um líder porque tem pessoas a qual estão subordinadas às minhas funções. Uhum. Mas ser líder é você ter uma fundamentação, você ter uma resiliência cognitiva, você ter a capacidade de resolver problemas, de entender e conhecer também o operacional. Uhum. Hoje a gente não tem muitos líderes realizando funções estratégicas. Uhum. Nós temos líderes fazendo o operacional. Então isso já rompe o que é a função de um líder dentro de uma empresa. É verdade. Inclusive, eu até mandei pro Marco Aurélio aí uma foto, uma imagem de um cara que eu admiro muito. Tenho esse livro em casa, Transformando o Suor em Ouro, do Bernardinho. Quem é que lembra do Bernardinho? Aquele que inventou lá o site Jornada nas Estrelas, quando era jogador de vôlei da seleção brasileira. E passou muito tempo sendo técnico da seleção. Esse livro tem umas histórias fantásticas do Bernardinho. Uma delas
é que eles iam disputar um torneio, se eu não me engano, na Itália, que era um dos maiores rivais do Brasil no voleibol, e chegaram no hotel e o ginásio que eles iam treinar estava fechado. Aí os jogadores disseram, beleza, então a gente vai pro quarto descansar. E disse, não, calcem os tênis, peguem as joelheiras, que tem um estacionamento ali, a gente vai treinar ali. Aí o pessoal disse, como é, rapaz, a gente vai treinar no asfalto? A gente vai perder tempo, é o que a gente tem, né? E vamos embora. Então, quem viu o Bernardinho, via ele muito estressado, né? Geralmente as imagens que passavam do Bernardinho era ele muito estressado no campo, gritava muito com os jogadores e tal, mas é um cara respeitadíssimo como líder, porque ele não mandava fazer, ele ia fazer. Isso. Junto com o seu time, né? É muito fácil, né? É muito fácil você ficar mandando, que é uma palavra até que está em desuso, né? Se você não dá exemplo, como é que você quer ser seguido? Isso. E essa é a grande questão, André. O ser seguido, ele primeiro precisa causar um impacto de influência. Tá? Existe um comportamento chamado persuasão, comunicação persuasiva, que isso deve ser uma habilidade. Para os líderes que já têm essa habilidade social, se torna muito fácil. E os que não têm, são habilidades que precisam ser desenvolvidas. Porque eu só consigo motivar uma equipe, eu só consigo fazer a equipe ela se engajar em um processo para atender um determinado resultado, se eu consigo, de fato, passar uma influência para ela. Então, para isso, eu tenho que estabelecer um vínculo. A gente não tem como estabelecer, criar uma referência, uma identidade, um respeito por uma equipe a qual a gente não tem vínculo. E aí essa é a grande sacada das bases que Goleman traz sobre as bases da liderança, que são 4. A primeira é justamente o autoconhecimento, a autoconsciência, eu entender ali quem sou eu naquele processo. A segunda, a autogestão, a minha capacidade de gerenciar os meus próprios sentimentos, as minhas próprias relações, para eu me entender diante de situações estressantes, diante de situações conflitantes, e também ser capaz de entender o funcionamento do comportamento do outro para gerenciar a favor da situação ali que a gente precisa avançar, a gente precisa desenvolver. O outro aspecto é a empatia. E aí, eu sempre trago, Vanessa, eu falei isso ontem, inclusive, lá na Análise Flix. Vanessa fez uma postagem, André. Vanessa não está aqui com a gente hoje, mas deixando aqui a identidade dela, ela trouxe uma reflexão no Instagram dela essa semana que assim, eu achei maravilhosa e se encaixa muito bem aqui. É que as pessoas acreditam que a empatia é a gente fazer pro outro aquilo que a gente queria que fizesse pra gente. Mas não, quando a gente vai fazer pro outro aquilo que eu queria que fizesse pra mim, eu tô atendendo minha própria necessidade. Eu não tô pensando no outro, eu tô pensando em mim e externalizando pro outro a necessidade minha. E a empatia, na verdade, dentro dessa reflexão que Vanessa veio trazendo, para quem não sabe, Vanessa é a minha sócia, ela também está acompanhando aqui a gente, tá? A empatia, na verdade, é você fazer para o outro aquilo que é importante para ele. É entender a necessidade dele e se tornar uma ponte para auxiliar no desenvolvimento dele. E outro ponto muito importante que as pessoas esquecem, André, e está acontecendo muito, principalmente nesse momento, que a maior causa de afastamento do ambiente de trabalho é a depressão, segunda maior, ansiedade, síndrome de burnout, que é o desgaste emocional, tá? Vem acontecendo tão grande, as pessoas estão entendendo que empatia é tomar para si o problema do outro. E não, o líder jamais pode tomar para si o que é do outro. Por quê? Porque a partir do momento que eu pego para mim o problema que é seu, eu não consigo te ajudar a resolver. Se eu estou envolvido com o teu problema, eu torno o teu problema tão teu quanto o meu. E aí, emocionalmente, o meu julgamento de valor, a minha análise criteriosa, ela começa a ser comprometida. Então, o líder, ele tem que entender da empatia, ele deve se posicionar como a ponte, mas entender que o seu problema ele é seu, eu auxilio, mas tenho as minhas limitações. E hoje a gente está encontrando líderes, né? Pessoas, eu não vou dizer líderes, vou dizer pessoas que estão ocupando lugares de liderança, que elas estão funcionando como uma esponja emocional. E aí, quando o meu líder, ele está despreparado e ele absorve tudo do outro e somatiza, sabe o que acontece? Ele não passa segurança para a equipe. Então, como é que eu vou me sentir seguro em desenvolver minhas atividades, enfrentar um problema, se quando eu compartilho aquela situação, eu gero
uma desorganização emocional muito maior no meu líder. Então, se ele é a pessoa de referência de proteção e ele se perde no meu problema, realmente dá a sensação que o meu problema é muito maior e que não existe possibilidade de solução. E é isso que acontece muito dentro das empresas, tá? Às vezes a gente pega um colaborador que ele é de excelência no operacional, promove ele à liderança, mas às vezes ele não tem as bases de liderança, ele não está preparado para aquilo e ele acaba a gente perdendo o líder e perdendo aquele melhor colaborador. Tem uma coisa que você estava falando aqui, eu estava viajando. Marco Aurélio, procura as imagens, por gentileza. Ou até se você puder pegar um vídeo e colocar de uma troca de pneu de Fórmula 1. Sim. Quem está em casa, que está ouvindo agora aqui, que está assistindo aqui, né? O seu Mário Amorim, boa tarde. Inteligência total, ele está dizendo aqui. Flávio Viveiro diz assim: empatia, um dos pilares essenciais para uma liderança ressonante. Verdade. Ana Paula Caetano, obrigado pela audiência. O engraçado de uma corrida de Fórmula 1 é que a mulherada não acompanha muito, né? Não acompanha muito porque é um esporte essencialmente masculino. Principalmente depois que a gente perdeu o Ayrton Senna. Eu nunca mais assisti uma corrida de Fórmula 1. Mas um dos momentos mais impactantes na vida de quem está correndo a Fórmula 1 é a troca de pneus. E prestem atenção, o chefe de equipe não está pilotando o carro. O chefe de equipe está numa cabine lá no box. Presta lá, Frank Williams e outros chefes de equipe famosíssimos, né? Que só me lembrei do Frank Williams aqui, que eles ficavam nas suas cabines ali com aqueles fones de ouvido e os microfones falando com o piloto, e o piloto é só um funcionário. Quando ele parava o carro, era determinante, gente. Precisa-se de deixa eu contar aqui, são 6 pessoas, 2 para levantar o carro, um na dianteira, outro na traseira, e mais 4 para fazer a troca dos pneus. Se houver, é isso aí, ó. Quem tá acompanhando a gente aqui, é isso aí, gente. Olha que cena fantástica que o Marco Aurélio conseguiu. Vira ali, né? Um já levantou ali, ó, e o carro já tá saindo. O cara tá indo embora, ele chegou ali, ó, tá? Um levantou, ó ali. Será que é rápido um trem desse? Já trocou, já foi. Tá? Isso. Você entendeu? O piloto, ele não é o chefe da equipe, ele é só o funcionário, igual os colegas dele que estão fazendo a troca de pneu. Se não houver sincronia, Jessirane, nesse movimento de empresa, de liderança, de quem tá na cabine, porque o cara tá dentro da cabine lá, ele não tá pilotando o carro, e nem o piloto do carro pode descer para trocar o pneu. Ele tem que confiar integralmente na troca dos pneus para ele acelerar e voltar e ganhar a corrida. Eu estava fazendo isso aqui, parafraseando essa imagem aqui, para que as pessoas tenham ideia de que a empresa é isso, né? Não tem que ter estou falando o chefe de equipe, né? O líder de equipe tá lá dizendo: olha, a gente precisa ter a troca mais rápida. Isso. Para voltar na posição de ganhar a corrida, ou então de se tornar competitivo. Que talvez o ganhar não seja nem tão somente importante, mas de pontuar, de estar entre os primeiros. A Kika diz assim: senso de equipe, isso mesmo. Ela diz assim: a Jesse sempre contribuindo com maestria, sincronia total. Exatamente isso, Kika, sincronia total nessa mudança, nessa troca de pneus que faz as pessoas chegarem ao pódio, ou podem fazer. Isso, André, e é importantíssimo esse exemplo que você trouxe para a gente fazer analogia com o próprio funcionamento da empresa. Quando a gente está desenvolvendo, treinamentos na empresa, a gente começa primeiro, não é somente botando estratégias, mas primeiro compreendendo a mentalidade das pessoas que vão executar a estratégia. Por quê? Porque o trabalho em equipe, na empresa, ele funciona como uma engrenagem. Se um setor ele não atua bem na sua atividade, ele apresenta ali uma não conformidade, um gargalo, um erro, isso vai ecoar no funcionamento do outro setor, que prejudica o outro, que prejudica toda a empresa. Então, de fato, um trabalho em equipe é dessa forma. Cada um tem a sua função e elas são extremamente importantes para o funcionamento. E olha que interessante que você conseguiu trazer, André, que é justamente a base de uma liderança ressonante, é a confiança.
Eu preciso confiar na minha equipe. Mas como é que eu desenvolvo essa confiança? E é justamente para trazer esse engajamento, é onde eu preciso ter o conhecimento. O meu líder, ele tem conhecimento sobre ele precisa se conhecer e precisa conhecer o funcionamento da sua própria equipe. Quando ele faz isso, ele entende quais são as habilidades que a equipe dele tem, quais são as dificuldades que a equipe dele tem, e aí ele consegue potencializar e fazer a distribuição de tarefas dentro do que a equipe pode apresentar. Então, se eu tenho ali um colaborador daquele da troca de pneu, que ele tem uma dificuldade em manuseio manual, eu vou colocar ele para fazer o aperto dos parafusos? Não. Se ele tem uma coordenação motora fina, comprometida, eu coloco para fazer movimentos mais de pinças? Não. Eu coloco para fazer movimentos mais grossos. E tem outro detalhe, né? Um abraço aqui à nossa querida Vanessa Thalia, que está aqui também no nosso YouTube, nosso canal. A Samila Caetano, advogada aqui, que está aqui. Muito obrigado, todos da OAB aqui. Veja só, Marco Aurélio, volta lá a imagem, por gentileza, aí da troca de pneus aí desse carro da Lotus, se eu não me engano. E Ayrton Senna pilotou com tanta maestria, né? A Lotus de Ayrton... Não é Lotus não, né? Eu não tô conseguindo ver qual é aqui. É Lotus. É Lotus, tá ali no final. Uma Lotus linda, né? Tem o nome da equipe ali. Todo mundo ali tá. Veja bem, você já imaginou se um funcionário desse que tá trocando pneu aí tiver irritado com o piloto, não gostar do piloto, o piloto não provocar empatia no cara que tá trocando o pneu? Será que o aperto vai ficar legal? Será que ele vai ter confiança de rodar 300 por hora numa troca de pneu que o cara que fez, você não gosta dele, ele não gosta de você? Exato, entendeu? E aí essa é a importância da inteligência emocional, André. É entender que o coletivo, ele deve funcionar para além da sua necessidade individual. Quando eu estou ali em um todo, eu estou para um todo. Eu tenho que ter um propósito também, um líder, que eu sempre digo, tudo bem, você é um líder, tá? Qual é o seu propósito de liderança? E ele é único e exclusivo só para mim? Então não funciona para a empresa. Agora, o líder, ele precisa ter um propósito que é dele, que atrelado ao desempenho dele na empresa, tornou-se outro propósito para favorecer. Então, tipo assim, eu tenho o meu desempenho, eu tenho que agregar valor à empresa, mas que a empresa também agrega valor na minha vida. O propósito, ele tem que estar sintonizado, tem que estar sincronizado, porque senão eu olho assim e digo, não, eu vim aqui só por um interesse pessoal, particular meu, e não funciona, não desenvolve, não potencializa. Tá? Então, é extremamente importante para um líder que tem inteligência emocional ele entender o propósito. Se ele não tiver um propósito e aí ele se deparar com uma situação de conflito e de desgaste emocional nas relações interpessoais, ele não vai pensar que ele pode ser promovido ou conquistar aquilo. Ele vai pensar somente naquela situação pontual e específica. E aí, às vezes, vai dizer assim, vou prejudicar o outro. Se eu tenho um propósito, eu digo, tô chateado com o outro, mas não sou capaz de fazer isso, visto que vai ter um prejuízo no meu propósito de vida lá na frente. Então, a importância do propósito é muito grande. Por isso que as empresas hoje, André, ela tem missão, visão e valores. E no processo de contratação de um colaborador, a gente avalia qual é a missão dele, qual é a visão onde ele quer chegar naquela relação com a empresa e quais são os valores que ele tem, para saber se os valores que o meu candidato tem correspondem aos valores daquela cultura organizacional. Porque se for muito diferente, certamente a gente vai ter uma dificuldade de compreensão. É verdade. Um abraço aqui ao Guinho Santos, que está aqui. Muito obrigado pela audiência. Uma das coisas que me fascinam no maior líder que eu conheço, se chama Jesus de Nazaré, num dos momentos finais, antes da sua crucificação, que a Bíblia fala que ele estava muito agoniado, ele estava agonizando, e ele chama os discípulos para ir no jardim do Getsêmani orar, né? E ele chegou para os 12 e disse assim, olha, fiquem aqui, vigiem aqui enquanto eu vou um pouquinho mais à frente. E ele se afasta dos seus discípulos, né? E ele começa a orar e pedindo a Deus que disse, Pai, se possível passa de mim esse cálice, se não for, mas se for a tua vontade, seja feita e não a minha vontade, né? Ele estava agonizando porque, apesar de ser filho de Deus, ele sabia que há pouco tempo dali ele seria preso, torturado, né? Enfim, submetido a todo tipo de sofrimento que a humanidade conhece. E foi por mim e por você isso. Mas tem uma hora que Jesus volta e os discípulos estão dormindo. Aí ele olha para os discípulos assim, diz assim, poxa, vocês não podem vigiar comigo 1 hora? Né?
E como que diz assim, eu tô aqui, eu sou o líder, eu tô acordado. Aí os discípulos acordam novamente, aí ele volta novamente para orar. E aí é quando chegam os soldados, enfim, para identificá-lo, e todo mundo já sabe a cena. O Filho de Deus, o maior líder que a história humana concebeu, na minha opinião, eu não conheço um líder maior que Jesus, né, que pegou 12 pessoas que tinham tudo para dar errado, né? Só nessa do Getsemane aí, só no jardim aí, um pegou a espada e tirou a orelha do cara, né? E Jesus teve que, sem super bonder, colar a orelha dele e dizer assim: Pedro, embainha tua espada, porque aqueles que usam a espada pela espada vão perecer, né? É uma história fantástica isso, uma coisa que mexe com qualquer ser humano que você conte essa história e que viu e ouviu e leu o que o Filho de Deus fez. Mas Jesse tem algumas coisas que ficam subentendidas nessas histórias, falando de Jesus, porque ele não somente dizia vai, ele ia. E ele pegou 12 funcionários, 12 discípulos, e fez dele, ele tentou fazer, e fez pelo menos de 11, né? Porque Judas o vendeu. E é onde tá. Quando tem um fora da sintonia, não pode dar certo. Porque deu certo para 11, mas não deu certo para Judas. Porque, literalmente, Judas se vendeu. Se a gente trouxer isso para hoje, a gente tem tanta gente que se vende por outras coisas, né? Tem tantos funcionários também que se vendem por coisas tão baratas. Sim, André. E é essa a importância, né? Por isso que hoje nas empresas, todo colaborador, principalmente na empresa, eu tenho muita admiração. São duas empresas assim, tenho muito contato com muitas outras, mas são aquelas empresas que é pra vida, assim, sabe? Que é aqui em Arapiraca, Análise Contábil, e lá em Aracaju, a Idealize. Né? São empresas que eu já venho com eles há bom tempo, e a Idealize lá em Aracaju, desde a fundação, desde a escolha do nome, a gente tá junto, e é uma equipe totalmente diferenciada. Uma equipe com um comportamento de liderança e de engrenagem. Então, o que a gente faz para prevenir? Mas temos, tá? Às vezes a gente vai ter que precisar, como você trouxe na leitura, uma separação de trigo e de joio dentro das empresas e entender no processo seletivo, né? A gente precisa primeiro alinhar os processos da nossa empresa, saber qual é a política da nossa empresa, onde é que a gente quer chegar, de que forma a gente quer chegar. A gente precisa trilhar um caminho, abrir ali uma requisição para poder envolver as pessoas no processo. Então, hoje nas empresas, para que não venha acontecer com muita frequência, né? Porque pode acontecer, nada é pragmático, nada é taxativo, então pode acontecer sim uma personalidade que seja mais forte, desviante da conduta da empresa, pode acontecer de estar lá dentro, né? Ou se envolver ou despertar outros interesses no meio do processo, mas para minimizar esses erros, diminuir os turnovers dentro da empresa, a gente faz a análise do perfil psicológico. Então a gente investiga como é que essa pessoa lida com hierarquias, como é que ela administra as próprias emoções, como é que são as habilidades sociais dela, como é que ela está relacionada, o comportamento dela com o sentimento de gratidão. Porque até no livro Maquiavel, o Príncipe, tá? Ele traz um modelo de reinado com a gratidão. E como é que isso é funcional dentro das empresas se eu tenho um colaborador que ele consegue fazer o dele, também obter um ganho dentro do próprio desempenho e as relações por base de inteligência emocional consegue favorecer o sentimento de gratidão. E as pessoas, André, quando elas se debruçam muito, elas bebem muito desse comportamento de gratidão. Quando você, que é o líder principal dela, tá fragilizado, toda a sua equipe ela se torna um escudo, ela te protege, né? Então ela tenta suprir. E a importância do líder, tá? O líder ele não necessariamente está sempre à frente. Um líder ele tem que ser flexível, ele tem que entender a demanda da sua equipe e passear dentro dela. Então, ora o líder vai estar à frente para que eles ganhem uma confiança, uma segurança, ora o líder vai estar junto. Ora o líder vai estar lá atrás e dizendo assim, ó, só vai dar autonomia, confiança para que eles possam se desenvolver, para que ele possa formar outros líderes. E sabe onde ele tá? Tá atrás. Mas ele tá atrás supervisionando, tá olhando. É o técnico. É o suporte. Né? É o técnico que tá ali escalando os jogadores
Eu estava falando isso essa semana para uma pessoa. Digo, não adianta você ter um time muito bom, cujo ataque é muito bacana e a defesa é uma desgraça. E vice-versa. Não adianta você ter uma defesa muito forte, mas o ataque não funciona. Não vai ganhar jogo. André, eu não lembro o ano certo. Se eu não me engano, foi no campeonato de 2006 que o Barcelona, ele montou a melhor equipe. Ele pegou os melhores jogadores do mundo e montou uma equipe. E eles perderam. Por quê? Porque eles eram os melhores individuais. Em equipe não funcionou. Perfeita comparação. Perfeita comparação. E a gente tem muitos casos assim. Quando nós temos nós temos sempre um time do coração, né? E aí, quando um técnico coloca, a gente fica gritando, por que não bota fulano? A gente fica gritando aqui na televisão pro técnico ouvir a gente lá no estádio, na transmissão. Bota fulano, e o cara não faz isso, não faz as substituições, né, que precisavam ser feitas na nossa cabeça, que deveriam ser feitas, né? Enfim, vamos fazer isso. Quando você reúne muitas estrelas, parece que elas querem brilhar sozinhas. E aí a coisa não flui, não funciona. Como é que você baixa a bola das estrelas, né? Você como técnico, você como gestor, né? Usando a inteligência emocional assim, peraí, eu tenho uma constelação aqui, mas eles não conseguem brilhar juntos, eles só conseguem brilhar afastados. Por isso que às vezes um Neymar, ele joga mais no Paris Saint-Germain, nos times que ele joga, do que na seleção brasileira. A ideia que dá é que tem alguns jogadores, por exemplo, que jogam mais nos seus times do que nas seleções em que eles atuam, né? O De Arrascaeta, que é um jogador aqui do Flamengo, eu esqueci a nacionalidade dele, eu não sei se ele joga tanto quanto ele joga na seleção do seu país, quanto ele joga no Flamengo, porque o cara joga muito. Tô dando um exemplo aqui. E tem outros jogadores do Vasco, do Fluminense, que são atletas de outras nacionalidades e que jogam tão bem nos seus times, mas quando chega na sua seleção não faz nada. O que o gestor deve fazer? Como é ter essa inteligência emocional para, se eu tiver estrela, você não vai dispensar, né? Você não vai chegar na empresa e dizer assim, eu tenho aqui um monte de locutor bom, no caso aqui da NN, o pior sou eu, já disse. Aí o cara chega, o diretor diz assim, pô bicho, eu tenho um monte de gente boa aqui, mas eles são estrelas demais, eu vou dispensar todo mundo e vou contratar tudo novo. É assim que funciona ou como deveria funcionar? De forma alguma. Se a gente tem talentos, a gente retém e modela. Todo comportamento deve ser modelado. Então, quando eu chego aqui, André, que eu já me deparo às vezes com um líder que ele tem uma soberba maior, ele é extremamente egocêntrico, ele se sente o melhor, eu já começo pelo seguinte, vamos abrir uma reflexão, né? Um líder que ele realmente é bom, e o que torna um líder bom, excelente e insubstituível é os resultados que ele dá, os resultados que a equipe dá. Sua equipe dá resultado? Se a sua equipe der resultado, você é um bom líder. Se a sua equipe não der resultado, você não é um bom líder. Porque o que te torna um líder é o resultado da sua equipe. Você pode ser bom sozinho, tá? Mas e aí, você ser bom sozinho é capaz de atribuir resultados favoráveis a todo um setor? E você, quando é bom sozinho, você é bom sozinho em quê? Porque para ser melhor em alguma coisa, não dá para ser bom em tudo. Entendeu? Não tem como ser o melhor em tudo. E aí essa é a grande sacada do líder. Ele começar a trabalhar a mentalidade que ele já é muito bom, mas que ainda vai se tornar ele melhor se ele for capaz de transmitir conhecimento para outras pessoas. Se ele consigo, André, eu tenho esse nível aqui, né? O que acontece? Pronto. Eu sou Jacirrane Amorim e era consultora organizacional. E aí foi ganhando a credibilidade, o meu trabalho nos estados, os negócios foram ampliando, chegou um momento que eu disse assim, sozinha não dá mais, já ampliou demais. Então o que é que a gente parou e fez? Eu disse, eu preciso de pessoas que estejam tanto no meu nível quanto acima e pessoas que estejam mais abaixo pra gente treinar, pra chegar no nosso nível, porque hoje eu tenho pessoas no meu nível, né? Tenho Vanessa, Thali, tenho Odilon, e aí estão equiparados aqui, isso faz com que eu me sobrecarregue e aí eu possa crescer mais e eles também possam crescer porque a gente tá treinando outras pessoas para estar nessa função. Então essa é a grande sacada. Se eu sou o melhor e eu não treino a minha equipe e eu tenho medo que a minha equipe seja tão boa a quanto na expertise que eu já tenho, significa que eu enrijeci, que o meu limite é ali, eu só entrego até aquilo.
Então essa é a grande sacada. Às vezes as pessoas têm medo pelo próprio ego, e é uma questão de ego, uma questão de personalidade, uma questão de comportamento que precisa ser trabalhada, porque por trás de todo um ego, uma arrogância, uma soberba, existe uma insegurança. Então, se eu tenho um conhecimento e eu não sou capaz de compartilhar com o outro, significa que aquele meu conhecimento é limitado. Então chega um nível que o outro sabe e eu já não sou mais funcional, eu já não sou mais útil. E quando a gente é flexível cognitivamente, a vantagem de um líder, a necessidade de um líder é que a equipe dele se desenvolva para que ele possa crescer para o outro lado enquanto a equipe está fazendo aquilo que ele já estava. Então essa é a grande função de um líder, é treinar. É potencializar. Se eu não desenvolvo outras pessoas, eu não sou líder. Eu sou muito bom individual naquela função, mas eu não trago resultados. Tá? Dona Hilda, um grande abraço. O Wagner está respondendo WS Gôndolas. Tá? É WS Gôndolas. Então, muito obrigado aí pela audiência. Você falou em questão da liderança. Agora, tem algumas coisas que precisam estar bem. Quando existe uma organização e todo funcionário ele trabalha porque não trabalha porque acha bonito, né? Não, Sérgio Paulo, você trabalha porque precisa, não é porque você é lindo, não, né? Não é verdade? Boa tarde, dê uma boa tarde aí pra mim. Você coloca a sua voz aqui no Saúde em Foco, tudo melhora, bicho. Então, boa tarde, você trabalha porque você é bonito, gostosinho de Palmeira dos Índios, ou você trabalha porque você precisa? Boa tarde, doutora, boa aos tarde. Ouvintes. Trabalho porque realmente é uma necessidade, né? Suprir as necessidades de casa, pagar contas não é brincadeira. Então a gente hoje trabalha por motivo de precisão, necessidade. Tá, agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você gosta do que você faz? Completamente. Eu comecei com 13 anos de idade. 13 anos, 1990. Caramba. E amo demais essa profissão. Perfeito. Agora deixa eu te falar uma coisa. Você já fez locução chateado? Você já veio pra cá ou pra qualquer outra emissora que você trabalhou e você desempenhou bem o seu papel, mesmo estando com um problema em casa, um filho doente, uma esposa doente, às vezes até você doente, e você diz assim: eu preciso fazer porque eu preciso fazer. Claro, sempre aconteceu isso. Acho que mais, assim, em outras rádios que eu já trabalhei, porque também eu era mais jovem, né? E qualquer coisa era uma explosão ali. Então eu trabalhava chateado. E às vezes passava para os ouvintes. Mas hoje não. Hoje eu entendo que eu tenho que ter responsabilidade, né? Dividir as coisas. Eu tenho o meu lado que sou o dono de casa, sou um pai, sou um marido, mas também eu sou um profissional. Então quando eu venho com os meus problemas, eu deixo ali naquele portão. E daquele portão pra cá, eu sou o profissional, Sérgio Paulo. Perfeito. Foi de propósito essa pergunta, Jéssica. Sim, sim. Por quê? Porque muitas vezes a gente não sabe fazer essa diferença. Às vezes o funcionário não tem a inteligência emocional de dizer assim: bom, eu preciso fazer o que eu tenho que fazer. O resultado precisa ser gerado. Senão, não adiantava eu estar aqui. Faz 9 anos que eu estou aqui. E graças a Deus por isso, é uma dádiva, né? Eu estar aqui. E eu sempre falo que eu sempre tive vamos dizer assim, eu tinha que estar aqui mesmo, para resumir a história. Eu tinha que estar aqui mesmo, nesse local. Tinha que estar aqui, né? Porque eu nunca fui um cara que me adaptei muito a algumas coisas. E faz 9 anos, em fevereiro vai fazer 10 anos, Jessiane, que eu tô aqui sentado nessa bancada. Nunca, e a minha família sabe bem disso, nunca eu disse assim: eu vou para aquele lugar hoje. Quantas vezes você que tá em casa aí, tá ouvindo aí, a gente aí, pode até estar reproduzindo o que eu tô falando assim: eita, eu já vou para aquela, aí diz um palavrão, com a empresa que você trabalha. Acabou, meu filho. Acabou pra você. Pede pra sair. Pede pra sair, porque procura outra coisa pra fazer. Porque, Jessiane, em 9 anos, nunca eu consegui dizer isso. Porque eu não gosto do que eu faço, não. Eu amo, eu adoro fazer isso aqui. O conselho pra você: se for vender limão, e essa for a tua satisfação, vá vender limão. Deixe de ser empregado do povo. Eu quero vender pastel, André. Faça o melhor pastel que você puder fazer, meu filho.
Faça a melhor coxinha, pega a sua esposa. Eu quero vender cachorro quente. Que seja o melhor cachorro quente que você puder entregar para alguém. Entendeu? Tô desafiando você aqui, porque eu vou dizer um negócio a você, a pior coisa é você trabalhar com aquilo que você não gosta, ver gente que você detesta e olhar para a cara de um chefe que você odeia. Não tem coisa pior do que isso. Se existe, me diga, porque eu não consigo entender. E eu tô desafiando você aqui, que tá ouvindo aqui, dê um chute. Não pedi autorização a Gessiane para isso não, mas meu amigo, chute o pau da barraca. Se você não tá feliz trabalhando pros outros, vá vender coxinha, vá vender vassoura, o que você... Agora seja, sabe, eu não posso dizer não porque é um palavrão, mas seja o melhor que você puder. Seja o melhor, ou tente, porque você vai pelo menos morrer tentando, né? Eu vou vender água mineral. Beleza, água mineral é tudo igual? É, tudo igual. Mas venda água mineral de forma diferente. Semana passada eu tava passando ali na Praça dos Guris, tinha um cara ali vendendo balinha. Eu não dou dinheiro a ninguém em sinal, não. Não dou dinheiro a ninguém. Mas tinha um cara vendendo balinha, ele colocou assim no retrovisor do meu carro. Tinha lá, me ajude a comprar a minha casa. Um saquinho de balinha por R$2. Eu tinha os R$2, eu abri o vidro e comprei a balinha dele. Por 2 motivos. Primeiro, ele estava trabalhando, ele não estava pedindo, né? Ele estava me vendendo a balinha. Até a balinha que eu não chupava há muito tempo, muito gostosa por sinal. E depois, é um sonho dele comprar a casa. Eu não sei se ele está dizendo a verdade ou não, espero que sim. Mas eu ajudei de qualquer forma. Ele ajudar a comprar a casa dele. Se aquilo ali vai ajudar a comprar a casa dele, ótimo. Tá, André. Antes de vocês pedirem demissão, tá? Não pede agora não. Primeiro, ouça aí. Se faz um planejamento. É um conselho do maluco. Não vão por aí não. Nunca se toma decisões, né, que vão modificar muito a vida de vocês, nem quando a gente tá no fundo do poço, nem quando a gente tá no pico de euforia, tá? Então primeiro a gente planeja, a gente estabelece um propósito, a gente sabe para onde que a gente vai fazer, a gente organiza, faz uma base financeira, aí sim a gente se despede com gratidão daquele momento que ainda assim pode ter sido um ambiente que foi adoecedor, né, para você, teve umas experiências negativas, mas que ainda assim talvez lhe proporcionou a sua própria sobrevivência, né? A organização das suas finanças e tal. Mas mesmo saindo, André, eu acho um ponto muito importante se esse ambiente me adoece, aí a gente volta lá para a inteligência emocional. O porquê esse ambiente está me adoecendo? Será que de fato é o ambiente que ele me provoca toda essa situação? É um ambiente aversivo? Ou não necessariamente a pessoa é doente, a pessoa pode ter uma fragilidade emocional, uma baixa tolerância à frustração, uma dificuldade em lidar com ambientes que geram uma pressão, né? Uma ansiedade muito acentuada que a pessoa paralisa diante da interpretação de que a potencialidade dela não vai executar uma boa função. Então, assim, é super importante a gente sempre fazer a autoanálise. Eu tô aqui, tô insatisfeito? Por quê? Eu tô aqui, tô satisfeito? Por quê? E com esse resultado, com essa conclusão, o que é que eu vou fazer com isso? Será que não existe outra forma que eu possa melhorar? Será que é o ambiente mesmo que está adoecido? Ou sou eu que estou com uma fragilidade emocional que vejo tudo de uma forma desadaptativa? Será que eu vejo algo tudo como uma afronta? Mas que não é para mim. Eu que tomei do outro, eu que somatizei por eu não estar bem psicologicamente. Então, em uma época, André, que a maiores desligamentos da empresa são por doenças emocionais, é importante a gente entender o que é motivador naquele ambiente e o que não é. Né? O que é que eu tenho, como é que eu tenho a relação com o meu chefe, como é que esse líder ele aí se posiciona, ele se comporta, como é que eu tenho dificuldade de fazer uma análise de desempenho, investir na capacidade de autoanálise. Então, assim, é algo extremamente importante para a gente se conhecer. Então, tá muito bom, vamos buscar entender o porquê tá tão bom assim. Tá ruim? O que é que tá acontecendo que tá ruim? Por quê? Porque se eu não resolvo esse problema, se eu não interpreto, eu entendo, eu migro. E aí, quando eu migro, eu vou para outra função. E se me aparecer a mesma insatisfação? E se a resposta não estava no ambiente? É verdade. Tem algumas notícias, gente. Veja só. Há 14 horas atrás foi publicado numa matéria chamada Ansiedade. No momento, teu nome é Brasil. Sim. Presta atenção nisso. Tem outra, de 20 horas atrás. 6
em cada 10 jovens relatam ter sentido ansiedade nos últimos 6 meses. Ou seja, 6 em cada 10, 60%, gente. 60% de cada 6 em cada 10. Ou seja, se for 100, é 60. De 100, 60 relatam ter sentido ansiedade nos últimos meses. Por que eu trouxe isso aqui à baila? A pandemia ela ajudou a piorar isso. Muito e muito. Tanto é que 1 em cada 10 brasileiros tem depressão. 1 em cada 10 brasileiros. Então já é 10% da população já tem depressão. Que inclusive depois a gente vai falar sobre isso em outra oportunidade com você, com Vanessa. Enfim, por que eu trouxe isso? Porque isso traz insegurança, né? Insegurança no ambiente organizacional. Você vai trabalhar perguntando: será que vai ser hoje? Para com isso, pai, né? Será que eu vou ser demitido? Aí você chega lá, fulano de tal foi demitido. Você diz: eita, você já fica, isso, né? Sim. Você já fica, quer ver o negócio? Eu tinha uma ansiedade muito grande em relação a essas coisas. E bastava uma mensagem de WhatsApp, né? Se Cássio Pantera dissesse assim: Pepe, eu queria falar com você. Eu digo: pronto, lasquei-me, né? Teve uma situação aqui, na época que nós estávamos fazendo uma reformulação aqui na empresa, e naquela questão de juntar todos os prédios e tal, enfim, nós tínhamos muitos programas aqui, a direção da casa mudou algumas coisas e algumas pessoas precisavam sair. E todos os dias tinha aqui dois desligamentos, teve muitos desligamentos e tal. E aquilo começou a fazer um turbilhão de coisas na minha cabeça. Eu comecei a ficar mal, comecei a ficar adoecido. E aquela ansiedade, porque eu precisava resolver. E o que foi que eu fiz? Eu digo: bom, eu já estou lascado mesmo, né? Então eu vou perguntar ao dono da empresa se eu fico logo, para acabar de vez com esse negócio. Entende? Foi. Sim. E assim eu fiz, Jesse. Cheguei aqui uma vez, entendeu? Os diretores estavam aqui. Eu falei: olha, eu queria falar com o senhor. Ele disse: pois não, Pepe, tudo bem? Não sei se tá tudo bem não, mas pode ficar daqui a pouco. Eu quero saber o seguinte: eu vou, eu fico, eu vou, como é que é? Né? Por gentileza. E aí ele deu um sorriso, um largo sorriso. Disse: não, a gente vai mudar você de horário e tal, mas você vai ficar aí e tal, fique tranquilo, trabalhe tranquilo. Pronto, eu tirei 1 tonelada das minhas costas. Jessirane, o que é que a gente traz para isso? Eu não sou exemplo para ninguém, né? Mas ao mesmo tempo, se essa coisa se toma forma com você, chega, bate um papo, conversa e tira esse fardo chamado ansiedade sobre os seus ombros, né? André, e aí você trocou em um ponto muito importante para as empresas, que é o aspecto das habilidades sociais, né, de um líder, que tem que ter a comunicação. A ausência da clareza na comunicação gera um ambiente ansiogênico. E esse ambiente ansiogênico, ele passa a ser adoecido e as pessoas começam a diminuir a sua produtividade, a sua motivação. Por quê? Porque gera esse espaço de interpretação. Será que vai acontecer comigo também? Será que eu estou fazendo alguma coisa de errado? E isso acontece muito, gente, quando as empresas elas não têm a cultura de feedback. Que elas não dão a devolutiva, que elas não estabelecem critérios para nivelar a qualidade e o desempenho dos seus colaboradores. Então, a ausência de feedback, são feedbacks assertivos, tá? A gente tem que ter responsabilidade afetiva também no que a gente fala, na forma como a gente fala. Porque os pontos de melhoria, eles também devem ser trazidos com um pouco mais de cautela, de sutileza e clareza, para que permita que o outro possa se desenvolver. E não que você acabe com a autoestima do outro, porque você vai estar perdendo ali um colaborador. E, consequentemente, vai estar sendo uma onda de demissão sempre na sua empresa. Você vai pagar rescisões absurdas e nunca vai ter uma equipe fortalecida. E a gente tem uma equipe que ela entende todo o funcionamento, nos dá tempo para a gente pensar e ampliar os nossos negócios. Então, quando realmente acontece essa ausência de clareza da comunicação, que a gente torna os ambientes ansiogênicos, a gente começa a perder os nossos colaboradores. Então, esse é o aspecto extremamente importante, André, de uma liderança. Isso acontece, você parou, sentiu e disse: não, olha, eu tenho uma estratégia aqui e vou utilizar, que é o que a gente chama repertórios de enfrentamento. Você percebeu que o seu corpo estava sinalizando uma resposta ansiosa àquela situação específica,
criou uma habilidade e enfrentou o problema. E detalhe, tava morrendo de medo, né? Sim. Igual quem às vezes tem esse problema aí, fica morrendo de medo, mas não tem coragem de perguntar. Isso. Entendeu? Eu digo, rapaz, é o seguinte, se a resposta for sim, se eu já for sair, eu já vou saber logo. E aí você tem a oportunidade de replanejar a sua vida. Entendeu? E acabar que com deixa aquele mais sofrimento, seguro. né? Exato. Né? Essa ausência de informação, ela traz para você uma desproteção, uma insegurança. Então, principalmente em empresas que faz uma onda de desligamento, é importante que os colaboradores que vão ficar na empresa, eles tenham clareza sobre o que está acontecendo para que ele possa separar. Ah, não, isso aqui é sobre essa mudança da empresa, não sobre a gente, tá tudo bem. E a gente continua motivado e adota as mudanças que está acontecendo na empresa. Tá? Então você trouxe um ponto, André, extremamente importante, que acontece muito nas empresas e acaba perdendo bons colaboradores, não porque eles não são mais produtivos, mas porque eles ficam inseguros com as mudanças a qual eles não tiveram conhecimento de mudança, das transições, tá? Então isso acaba sendo extremamente ansiogênico e afasta melhores colaboradores do ambiente de trabalho. Muito bem. Vamos à escalação agora do Barcelona. Coloca aí, o Sérgio Paulo me deu a escalação aqui do time de 2004 a 2006. Tá aí, Eto'o, né? Rafa Marques, Edmilson, Deco, que é o português Deco, Ronaldinho Gaúcho, Juli, Puyol, Piquet, Vitor Valdez, Van Bommel e Van Bronckhorst, do Barcelona, ano de 2004 a 2006. Tá aí o time dos sonhos, que não ganhou nada. Tá vendo aí como é que funciona o negócio, né? Já Jesus, que não é o filho de Deus, Jorge Jesus, ex-técnico do Flamengo, montou um time, ganhou tudo que tinha pela frente, né? Ou quase tudo que tinha pela frente. E quando saiu também, aí deixou o Flamengo naquela situação lá, que perdeu tudo também que tinha. E agora o Dorival já tá arrumando a casa de novo. Pra você ver que o time de futebol, uma equipe, que é uma empresa, né, Jéssica? Ela tem todo um olhar voltado para o líder. Então é ele quem dá a diretriz. Olha, eu vou arrumar, vai levar um tempinho, mas eu vou arrumar. A zaga tá ruim, eu vou melhorar a zaga. Quando arruma a zaga, o ataque fica ruim. Quando arruma o ataque, o meio-campo tá ruim. Então sempre tem alguma coisa para arrumar que o técnico ou o líder sempre tá mexendo as suas pedras. Exatamente, André. E é por isso que ontem no Análise Flix, né, eu destaquei muito a importância do jogo de xadrez. Um líder, ele tem que ter estratégico, ele tem que saber o que é que ele tem, o que é que ele vai enfrentar e como ele pode modificar ali, que estratégia ele vai utilizar e, principalmente, André, entender que, como no jogo de xadrez, vai ter momentos que a gente vai precisar perder algo para conquistar algo maior. Então, esse olhar estratégico da liderança é extremamente importante para o desenvolvimento da equipe. Então, se eu tenho e é o que eu disse, às vezes essa estrelinha do futebol, mas que não sabe trabalhar em equipe, às vezes é aquele melhor colaborador operacional que a gente tem, e aí a gente supõe, por não ter critérios estabelecidos de como promover esse colaborador, a gente pega ele, por ser operacional o melhor, e bota na liderança, e ele não tem nenhuma das bases de liderança, não sabe desenvolver a equipe nenhuma, e aí a gente perde o líder e perde o colaborador de base melhor, porque ele fica despotencializado pelo próprio constrangimento social que é ocasionado dentro da empresa por ele não ter dado uma resposta significativa. Imagina, o melhor colaborador operacional que sempre recebia feedbacks positivos passa a ser um líder que só recebe aversivo. E um detalhe importante, às vezes a gente chega num determinado local, repartições públicas, e a gente viu que aquela pessoa ou aquele funcionário só serviu mesmo para passar no concurso, né? Isso tem mudado, graças a Deus. Isso tem mudado muito nas empresas públicas, sejam elas de iniciativa mista ou não, bancos, enfim, né? Porque antigamente parece que estavam fazendo um favor em atender a gente e atender mal, né? E nos tratar de forma ruim, né? Já por 2 vezes eu vou registrar isso aqui. É importante registrar quantas vezes forem necessárias. Em 2 ocasiões eu fui atendido na UPA, ali perto do cemitério Pio XII, a UPA que leva o nome do ex-prefeito Rogério Teófilo, né? Gente, como eu fui bem atendido ali, inclusive uma vez foi com a minha filha, como nós fomos bem atendidos ali. E um detalhe, né,
quem conhece o André Peps já sabe que eu já disse aqui várias vezes que eu não sou ninguém. Eu sou igual a você. Eu chego no canto, eu nem sou reconhecido, nem faço questão de ser. Tá? Porque eu me considero igual a você, Jessirane, igual ao Sérgio Paulo, igual a todos aqui. Entendeu? Eu não sou celebridade, não tenho vontade de ser, tá? Se alguém me reconhecer, rapaz, você é fulano, eu vou confirmar que eu sou André Peps. Mas eu não quero prioridade nenhuma, em atendimento nenhum. Eu vou sentar na fila como todo mundo senta, vou ser atendido como todo mundo é atendido. E eu fui muito bem atendido, da recepcionista até o médico que nos atendeu, né? Por que eu tô falando isso? Porque às vezes as pessoas dizem assim, não, é do SUS. Se é do SUS, é que tem que ser bom mesmo o atendimento. É que tem que ser bom mesmo. Eu tava falando com uma amiga minha que mora em Portugal ontem à noite. E eu perguntando como era o sistema de saúde lá. Ela disse assim, André, as clínicas aqui, os exames nas clínicas aqui são mais caros do que os do governo. Do governo você paga uma taxinha e você faz o exame, seja ele qual for. E é o contrário, nas clínicas particulares os exames são mais caros do que os do governo. Existe uma competição, inclusive. Que coisa interessante, né? O sistema lá é diferente, muito diferente. Mas aqui tudo funciona. Tudo funciona. Ela é brasileira, está lá há 10 anos. Jesse, é importante a gente trazer, para a gente finalizar nossa entrevista aqui, ter essa inteligência emocional nas empresas. Você que é empresário, que está ouvindo aqui a nossa entrevista, né? Você gostou? Como fazer? Como é que faz para levar a Jessirane, a Vanessa, para que tanto o corpo gerencial como o corpo de funcionários tenham inteligência emocional para lidar com essas demandas pós-pandemia, com esse mundo que a gente está vivendo aí tão competitivo, que às vezes é ruim. Eu estava vendo a Patrícia colocou um stories hoje, a nossa querida Patrícia aqui da Imprima, colocou assim, um vídeo, né, na hora da saída, na hora de terminar o expediente. Tem um cara correndo no corredor, num corredor, parecendo o Ayrton Senna, doido para ir embora. Ela colocou assim, conheço algumas figuras. Digo, eu conheço um bocado, né? É aquele cara que não está interessado no crescimento da empresa, ele não está interessado na audiência da rádio, ele não está interessado no comercial, mas ele, no dia 5, ele olha lá, a primeira coisa que ele acorda quando ele olha, eu vou olhar o saldo no meu banco aqui, será que a empresa depositou? Entende? Então, só interessado no Viu Metal. Fala, Jéssica, quem quer contratar a Neuropsi, como é que faz? Onde é que acha você? Olha só, André, tem a Atos agora, né? A Atos Treinamento e Desenvolvimento Humano, que é a nossa empresa. A empresa ela é composta por mim, Vanessa, Aldilon, tá? A gente tem segmentos, núcleos dentro da empresa. Então, Vanessa aí na frente na gestão do recrutamento e seleção. Tô no núcleo de treinamento e desenvolvimento de equipes. Aldilon na parte comercial. E a gente tem toda uma equipe por trás, Moisés, Vitória, né? Muita gente bacana, preparada para potencializar e desenvolver a sua equipe. Então, pode entrar em contato com a gente. O nosso Instagram da Atos, ele está em desenvolvimento, né? A gente está fazendo as construções, ainda falta alimentar com todos os trabalhos que a gente já tem anteriormente, já existe, já vendemos os serviços, tá? Então entra em contato com a gente pela Atos ou até pelo número, né? Fala com a minha atendente, a Thalita, que é do Espaço Neuropsi, que ela vai estar passando todas as orientações, ou então com o Odilon, que é o nosso comercial. E aí a gente faz uma visita técnica, conhece a sua empresa, ouve as suas demandas, monta primeiro um diagnóstico organizacional para poder montar o melhor plano para a sua empresa ser mais funcional, faturar mais e com uma equipe extremamente capacitada para lidar com as adversidades das demandas do século XXI. Vai aparecer aí na tela, tá? Tá aí, Marco Aurélio, já. Atos com H, tá certo? Isso. ATHOS.treinamento, Atos Treinamento, tá? Você vai encontrar aí no YouTube, tá? No YouTube não, no Instagram. No YouTube daqui a pouco. Tá no Instagram já tô seguindo aqui. Você vai encontrar aí Atos Treinamento e Desenvolvimento Humano, tá aí na tela, tá? Atos, treinamento e desenvolvimento humano, consultoria organizacional, treinamento de lideranças, gestão de recursos humanos e preparação para o mercado de trabalho. Vai lá, se inscreve, Atos Treinamento. Vai ter muitas novidades, muitos quiz que vai ter aí, muitos cases de sucesso
que essa equipe maravilhosa vai colocar. E eu só tenho a agradecer, Jéssica. Desejo sucesso para você, para Vanessa, para Odilon, para todos que fazem atos aqui. A Alba Albuquerque diz assim: Deus seja louvado pelo seu projeto. A minha sogra. Muito bem. Isso mesmo, sogrinha. Vamos ajeitar, né? Ajeita aí, né? Não, e é importante. Falar em sogra, pra minha sogra não entrou aqui não, infeliz. Ô, Toninho. Não é, pai. Entra aí pra dar uma moral pra mim também, infeliz. A minha sogra é maravilhosa. Pois é, a minha também. Só que ela não entrou hoje, não. Você vê, a minha família toda acompanha, né? Meu pai, minha avó, meu tio, todo mundo aí. Daqui a pouco, viu, dona Alba? Ela tá dizendo aqui, nem a Xuxa. Um beijo pra minha mãe, pro meu pai e pra você. Obrigado, Jéssica. Desse jeito, André.